Boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês. Vamos nos caminhar então agora para a segunda aula desse curso sobre direito, valor da vida, sociedade e riscos, né? Deixa eu aqui compartilhar a tela com vocês, tá? Para a gente ir para os slides, para ficar algo mais didático. Muito bem. Nós iniciamos, então, na última quinta-feira, o tema, né? Eu apresentei para vocês os conteúdos que nós vamos ver durante esses 10 encontros. Já começamos a entrar em alguns deles. Conforme o professor Alfredo disse, quem perdeu a primeira aula ela já está disponível no YouTube. Bom, nós introduzimos rapidamente essa ideia de sociedade de risco, né? Que ela ganha força com o período de industrialização e que vai impor mudanças no direito, né? O direito, nesse período de industrialização, século XIX, XVIII, XIX, meados do século XX, tínhamos uma sociedade que tolerava mais o risco, né? Uma sociedade de risco permitido amplo, e de meados do século XX para cá, já temos um espaço de risco permitido restrito, mais restrito, o que vai impor mudanças tanto no direito civil quanto no direito penal, né? Nessa época nasce o funcionalismo penal, que começa a se preocupar com a geração de risco permitido, risco proibido, novas técnicas de responsabilização, né? Vamos ver aqui mais para frente nas aulas futuras, né? Imputação objetiva, crimes comissivos impróprios, inversão de ônus de prova, etc. Né? O direito civil vem com responsabilidade objetiva, né? Então, o direito é visto aqui, né, eu insisto com vocês, como método de distribuição dos custos de risco, né? Risco, lembrem-se bem, é um perigo probabilisticamente previsível, decisão humana, né? E trouxemos vários exemplos aqui da relação de custo e benefício com risco, como isso foi se desenvolvendo nesses primeiros passos aí, século XIX e meados do século XX. Passamos então citamos algumas decisões judiciais importantes, né, e paradigmáticas nos Estados Unidos, que a justiça americana começou, isso é importante, vou repetir, passou de uma ideia de trabalhar com uma figura de homem médio, aquele homem cauteloso que se protege do risco, para responsabilizar, atribuir culpa, para um outro momento em que o momento de due care, em que o risco começou a ser contraposto ao benefício que a empresa gera. Ou seja, nós, para nos beneficiarmos da tecnologia, o progresso econômico, nós temos que internalizar riscos. Né? Então, nós estamos expostos a riscos aí todos os dias, né? Como falei para vocês, quando aceleramos um carro na estrada, quando viajamos de avião, quando tomamos um medicamento, uma vacina, quando fumamos, etc. Né? Então, no manejo técnico, né, as empresas, as pessoas em geral, até no consumo, elas vão impor risco aos outros. Né? Então, temos efeitos colaterais, danos, e muitas vezes é difícil você vislumbrar uma relação de causa e efeito clara nesse tipo de dano. Então, o direito ele assume uma função muito importante de distribuir os custos de risco, né? Direito penal, direito civil, etc. Até a forma como os tribunais eles mensuram e quantificam as indenizações. Eles podem contribuir ou não para gerar uma sociedade mais segura, a depender do montante e como aplicam indenizações. E o governo também, com regulações, aplicação de multas administrativas, ele acaba socializando riscos ou não. Por exemplo, nós citamos na aula anterior o fundo, né, de indenização às vítimas do 11 de setembro nos Estados Unidos, uma forma de o governo distribuir risco para a sociedade. Aqui no Brasil nós tínhamos até pouco tempo atrás o DPVAT, que é uma forma do governo distribuir o custo dos riscos para a sociedade. O custo dos riscos para a sociedade, quer dizer, era um seguro de acidente de trânsito, todos nós pagávamos por ele.
Mas os tribunais têm outra técnica de distribuição de riscos, né? Então, vimos tudo isso e vimos, o que é importante, que tanto o governo quanto os tribunais e quanto nós mesmos, cidadãos comuns, implicitamente ou explicitamente no dia a dia, acabamos impondo um valor para a vida. Isso é fundamental porque a ideia de risco, ela exige uma análise de custo-benefício, como nós vimos na última aula, e você atribuir um valor monetário à vida ajuda muito nesse tipo de análise, que nós vamos chamar de VSL, né? Value of Statistical Life, né? Valor estatístico de uma vida. Então, muito comum nos Estados Unidos, as agências governamentais nos Estados Unidos usam muito VSL, países do primeiro mundo estão usando cada vez mais análise de custo-benefício com VSL. No Brasil ainda, né, estamos alguns poucos papers começam a explorar isso. Então, é uma discussão muito nova aqui e que precisa ganhar força, né? Então, e análise de custo-benefício é fundamental para a sociedade de riscos em que vivemos. Nós citamos a Executive Order do Ronald Reagan. Ele começou a exigir que suas agências governamentais fizessem análise de custo-benefício já na década de 80. Né? Ou seja, qualquer decisão governamental que implique salvar vidas precisava fazer uma análise de custo-benefício e demonstrar que os benefícios superam os custos. Né? Isso já na década de 80. Nos Estados Unidos, e no Brasil nós vimos que isso começou a ganhar forma, de forma mais sistemática, muito recentemente, há 3 anos atrás, com uma pequena revolução que tivemos no nosso direito, né? Nós vimos ali a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, como está aí na tela, convidando as agências governamentais e os tribunais a não decidir apenas com base em valores jurídicos abstratos, mas também considerar as consequências práticas da decisão. Ou seja, consequencialismo. Quando falamos de consequencialismo, olhar para os efeitos, as consequências práticas da decisão, falamos de análise de custo-benefício, fundamental para a sociedade de riscos em que vivemos, né? Isso está lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e que prevê punição aos agentes públicos que cometerem erros grosseiros nessas análises, né, artigo 28. Está lá na Lei de Liberdade Econômica, como vimos, que exige análise de impacto regulatório nas agências do governo, né, quando forem tomar decisões que impliquem, sabe, que atinjam aí os interesses gerais da população. E vimos também o decreto que regulamenta esse artigo da Lei de Liberdade Econômica, o decreto 10.411, que regula essa análise de impacto regulatório, exigindo ali a análise de custo-benefício. Tem vários tipos de análise aqui, mas a análise de custo-benefício é o termo genérico que usamos para esse tipo de análise. Vamos entrar em detalhes em relação a elas mais para frente. Muito bem. Muito bem, vamos entrar agora. A gente terminou a última aula introduzindo essa ideia de análise de custo-benefício. Vamos entrar mais fundo agora. O que é isso? O que é isso? Quando a gente fala de análise de custo-benefício, basicamente estamos avaliando as ações com base num princípio básico. O que se ganha deve valer mais do que o que se perde. É o princípio básico. O que se ganha deve valer mais do que se perde. Imagina se todos os braços do governo, tribunais, todos os poderes, todas as esferas, entes federados, usassem esse princípio, né? As decisões devem ser executadas se os benefícios superam os custos. Se existe um saldo líquido, a sociedade ganha, né? São mais recursos econômicos que são canalizados para a sociedade. Isso significa enriquecimento da sociedade. Se temos uma análise em que os custos superam os benefícios, temos um déficit, temos um sinal negativo, a sociedade empobrece, né? Então, a ideia aqui é avaliarmos o melhor uso
o dinheiro público. Cada real, o que vale cada real aplicado em cada programa de governo, aplicado por cada sentença judicial. E as consequências de sentenças judiciais liminares que acarretam prejuízos ou ganhos para quem for, né? Por exemplo, essas medidas de lockdown, esse debate aí, salvar vidas versus os custos econômicos, desemprego. Os tribunais estão usando análise de custo-benefício, estão exigindo dos governos que informem os relatórios usados de impacto, né? São coisas importantes que a gente não está vendo, né? A gente não está vendo, são questões que estão aí em legislações recentes, como vimos aqui, não estão sendo aplicadas. Então nós vamos iniciar aqui uma provocação, contrapor aqui no início dessa aula análise de custo-benefício ao método da proporcionalidade, muito usado pela nossa Corte Superior, muito difundido pelo STF, análise de proporcionalidade. Vamos fazer um contraponto com essa ideia de análise de custo-benefício. Mas antes disso, nós vamos tratar de algumas questões mais técnicas, porque esses dois tipos de análise trabalham com uma ideia que é importante para a gente aqui, que é a ideia de otimização. Otimização significa maximização. Então vamos usar. Quando o Robert Alexis propôs o método de proporcionalidade, ele estava com essa ideia de otimização na cabeça, né? E na análise de custo-benefício, essa ideia também está inserida. E para tratarmos disso, vamos tratar de eficiência de Pareto. Robert Alexis, quando propôs o método da proporcionalidade, que nossos tribunais usam bastante, ele citou o Pareto, eficiência de Pareto, que também é fundamental para a análise de custo-benefício, né? Então vamos entrar nisso. A proporcionalidade é importante, eu vou contrapor justamente uma coisa a outra, porque como vocês estão vendo aqui nesse slide, o ministro Luiz Roberto Cardoso tratou de várias ações diretas de inconstitucionalidade relacionadas à pandemia, né? Decisões governamentais relacionadas à pandemia, e uma das orientações claras vejam aqui no acórdão, as decisões administrativas que tratam disso, né, de combate à pandemia, devem se sujeitar-se aos princípios constitucionais da precaução e prevenção, que impõem juízo de proporcionalidade, né? Então, é um método de resolução de problema que está sendo muito usado pelos tribunais, e pelo STF, que muitas vezes conflita com esses dispositivos de lei que nós vimos aqui para trás, que adotam uma lógica consequencialista, avaliar a consequência prática da decisão. Muitas vezes a aplicação do método da proporcionalidade se choca com isso, né? Vamos ver aqui um pouco. Agora, antes de entrarmos nisso, então, análise de custo-benefício, otimização, proporcionalidade de outro lado. Então, estamos falando de otimização, para falar dessas duas coisas. Então, para falar de otimização, vou dar algumas ideias para vocês aqui básicas que vamos tirar da microeconomia. Vamos sair um pouquinho do direito, vamos entrar um pouquinho na microeconomia, que ela vai nos ajudar a pensar sobre isso, né? Então, o primeiro ponto, função de utilidade. Isso é importante para falarmos de risco, porque uma das metodologias de você calcular risco, que se chama willingness to pay, disponibilidade a pagar, um dos métodos mais usados para você mensurar o valor estatístico de uma vida. Nós vamos entrar nisso mais profundamente para frente. Exige essa ideia de função de utilidade. Então vamos pegar esse emprestado da microeconomia e trazer aqui para o direito, que é fundamental. Já estamos aqui então em duas áreas do conhecimento. É muito simples, todos nós, cidadãos, temos uma função de utilidade. O que significa isso? Nós temos preferências com base nos nossos interesses de vida, né? Por exemplo, imagine eu gosto de correr, né? Quem gosta de correr, praticar esportes, depois de uma corrida, né, ou de uma malhação, alguns vão preferir beber água, alguns vão preferir beber um energético, né?
Talvez alguns mais ousados vão querer aí um refrigerante. Então, eu prefiro a água, 2, o energético, 3, o refrigerante. Eu estou ranqueando estados de preferência, ranqueando. Tem um, tem um 2, tem um 3. Isso é uma função de utilidade, eu estou ranqueando preferências. Por quê? A água me traz mais utilidade. Em segundo lugar, o energético. Em terceiro, o Guaraná, que vai até atrapalhar um pouco, né, a minha produtividade física. Ou seja, é uma função de utilidade, é aquilo do qual eu extraio mais utilidade, seja lá que utilidade for. Me agrega bem-estar, me agrega felicidade, me agrega produtividade, etc. Utilidade para mim, né? Subjetiva. Então, todos nós temos uma função de utilidade. Vocês têm em relação a todas as áreas da vida, né? Então, quando calculamos risco por esse método WTP, que nós falamos, disponibilidade a pagar, as pessoas consideram suas funções de utilidade. O que é importante para mim na vida? Né? Quanto eu estou disposto a pagar por uma redução de risco de morte na minha vida? Aí vai passar um filme na cabeça dessa pessoa. Né? Vou abrir mão de quê? De famílias, né? Amigos, de salário, etc. E tal, né? Então, tudo isso a gente coloca na função de utilidade. Coisas são importantes para as pessoas. Então, quando falamos de otimização, como otimizar cestas de consumo, coisas que são importantes para a gente, nós estamos falando de maximizar essas preferências. Tá? Então, eu trouxe um gráfico que não se espantem com um gráfico, é um gráfico da economia, mas ele é muito fácil de entender e podemos usar aqui para o direito. Né? Imagine vocês aqui, vamos tratar de uma coisa que todo mundo gosta. Né? Vocês estão com um churrasco, vamos falar aqui de cerveja e carne. Então, vamos supor que nesse vetor Y, estamos aqui falando de carne. No horizontal, aqui o eixo horizontal X, estamos falando de cerveja. Então, essa curvinha que vocês veem aí, convexa à origem, é a nossa função de utilidade. Significa que qualquer ponto em cima dela, a combinação de cerveja e carne nos satisfaz, nós somos indiferentes. Por exemplo, eu estou indo para um churrasco. 10 latinhas de cerveja e 1 quilo de carne me traz a mesma satisfação do que 5 latinhas de cerveja e 2 quilos de carne. Ou seja, temos combinações de cestas diferentes, mas só aquilo me traz a mesma utilidade, eu sou indiferente em uma relação à outra. Então nós podemos pegar um ponto aqui onde temos muita carne e pouca cerveja, podemos pegar um ponto aqui onde temos muita cerveja e pouca carne. Mas tem um ponto em que eu maximizo, eu tenho um máximo de cerveja para o máximo de carne, que é esse ponto N de maximização. É o ponto em que eu otimizo as duas coisas que eu gosto. Dos vários pontos de indiferença, esse é o pontinho onde eu maximizo. Para cada unidade de cerveja, eu tenho mais unidades de carne. Então, esse é o ponto ótimo. Quando a gente fala de ponto ótimo daqui para frente, otimização é isso que a gente está falando. Aquela combinação que mais vai me satisfazer, né? Maximiza as minhas preferências. É isso aqui, né? Então, pensem nesse gráficozinho, né? Que a gente viu aqui, com uma curvinha de indiferença, uma curvinha de utilidade, uma função de utilidade. Peguem esse gráfico e vamos colocar 2 pessoas. Pense numa cidade que tem 2 pessoas. 2 pessoas apenas e 2 tipos de bens. Vamos simplificar. Como diria Descartes, né? Vamos simplificar para explicar melhor. Então, peguem esse gráfico aqui e coloquem, imaginem esse como está aqui, e um por cima do outro, né? Fazendo algo assim, né? Um por cima do outro e temos uma caixa. Então, aqui seria um deles, aqui seria o outro. Com o cidadão A, o cidadão B, né? Aqui temos os bens que pertencem ao B, os bens que pertencem a A, né? E eles vão transacionar. Né? Tem um bem 1, tem um bem 2. Estamos aqui, quantidade do bem 1 que o consumidor A possui, quantidade do bem 1 que o consumidor B possui, aqui o bem 2 que o B possui, o 2 que o A possui, o bem 2 aqui, o bem 1 aqui. Né? Aqui o A, aqui o B. E aqui temos um ponto de alocação
É um ponto de interesse onde os dois querem transacionar, né? Eu tenho excesso de um bem, né? Eu quero trocar por um bem que me faz falta, que o A talvez tenha, se eu sou o B, né? Então nós vamos transacionar, né? Para chegar numa situação que melhora a posição de ambos, né? Melhora a posição de ambos. Então nós vamos, aquela curvinha, né, de indiferença, o que ela diz, né? Uma das informações que aquela curvinha está dizendo é que quanto maior a quantidade que a gente tem de algo, né, menos utilidade aquilo nos traz, né? Quanto maior quantidade temos de algo, menos utilidade aquilo nos traz, né? Um primeiro copo d'água depois de uma corrida, nossa, vai dar uma utilidade muito grande. O segundo copo já vai ter uma utilidadezinha menor. O terceiro talvez nem tenha muita utilidade. Ou seja, temos assim um decréscimo marginal da utilidade, né? Na margem, né, de cada unidade adicional. Então, é por isso que ela é curva, né? Aquela função de utilidade ela é curvinha assim. Então, se eu tenho algo em excesso, talvez eu queira trocar por algo que me falta. Então, pense nisso aqui, A e B de um lado, e eles vão transacionar esses bens. E o ponto de alocação é quando a oferta encontra a sua demanda, eles conseguem negociar ali. Vão trocar ali os bens, esse ponto de alocação aqui. Vamos chamar esse ponto de A1, fiquem com esse número na cabeça. A1. Muito bem. Então, o A1 está aqui, ó. É o mesmo gráfico, um A1. Eu tracei aqui uma curva de utilidade convexa do A, mas aqui uma curva de utilidade convexa à origem para o B. Ou seja, nessa areazinha amarela aqui, são as combinações de produtos preferidas a A1 pelo consumidor A. Ou seja, minha situação, eu, consumidor A, pode melhorar. O B tem muita coisa que me interessa ainda. O B tem muita coisa que me interessa ainda. E eu também tenho muita coisa que interessa o B. Aqui, ó, esse plano azul aqui, ó. Cestas preferidas A1 pelo consumidor B. Então, se os dois, essas duas áreas se encontram aqui, ó, amarelo ou azul, temos o verde aqui. Se vocês estão conseguindo ver um verde, é justamente essa área aqui que beneficia melhor a posição dos dois ao mesmo tempo. Então, o amarelo, né, traduz aqui as cestas que ele melhora a situação em relação àquela posição A1, que é a alocação inicial. O azul melhora a situação de B e o verde melhora a situação de A e B. Então, a gente tem muito espaço para transacionar ainda. Muito espaço para transacionar ainda. Então, podemos melhorar a posição dos dois. Então, aqui, ó, justamente o que eu falei, né? Cestas preferidas A1 simultaneamente pelos consumidores A e B. Aqui, ó, esse ponto aqui. Muito bem. Chegamos, então, a um outro ponto aqui dentro, que nós vamos, aqui dentro dessa área, vamos chamar de A2, que é esse pontinho aqui. Então, eles melhoraram a situação em relação a A1. Conseguiram transacionar mais bens, fazerem mais trocas. Então, nós vamos traçar novas curvinhas de utilidade em cima desse novo ponto de alocação, A1, né? Vejam só, novas curvinhas. Olha só, ainda temos aqui um espaço que podemos melhorar a posição dos dois. Vamos explorar esse espaço novamente, né? E temos um novo ponto de alocação A3, ou seja, eles vão continuar transacionando, fazendo trocas de bens. Chegamos ao ponto A3, eles melhoraram a situação. A1, né? A2 melhora a situação em relação a 1, A3 melhora a situação a ambos, né? Os dois melhoram a situação em relação a A2. Chegamos a A3, aí façamos novas curvinhas de utilidade e fechou a área. Não tem mais para onde correr, não temos mais uma areazinha verdinha. Chegamos ao limite, o que significa o quê? Otimização, maximização. A e B trocaram o que era possível, né? Os dois melhoraram de situação. Ninguém piorou de situação. Se a gente passar além do ponto A3 como está aqui e para um ponto A4, alguém vai perder, né? Alguém vai piorar de situação. Então, quando falamos isso, nesse ponto ótimo que chegamos, significa o quê? É uma situação tal que não é possível mais melhorar a posição de uma pessoa sem piorar a situação da outra pessoa. Então, esse ponto nós chamamos de
ponto Pareto eficiente. Ou seja, o ponto a partir do qual não dá para melhorar mais. Se você mudar, vai gerar custos adicionais, alguém vai sair perdendo. Então, ele é o limite. Nas situações anteriores, A2 e A1, nós estávamos ainda numa situação ineficiente. Pareto ineficiente. Por que era ineficiente? Porque era possível melhorar ainda a posição de ambos sem que ninguém saísse prejudicado. Atingimos A3 agora, já é o ponto de otimização, de maximização. Pareto eficiente, onde é a situação de equilíbrio, em que os dois melhoram de posição, ninguém piora, e a partir daí temos uma estabilidade. Então, quando falamos de otimização, eficiência, estamos falando disso aqui, né? Isso é importante. Então, vejam um exemplo prático para vocês entenderem isso. Eu gosto muito desse exemplo que eu converso com os alunos sobre leito de UTI, né? Um assunto hoje, não é muito falado. Imaginem vocês uma unidade, um hospital que tenha 10 leitos de UTI. A UTI está lotada, os 10 leitos estão ocupados. Então, uma senhora, vamos falar, Dona Maria, precisa, né, ser atendida, né, está com uma doença ou, né, com sintomas de Covid, etc., precisa ser atendida, precisa de um leito de UTI, chega no hospital, a UTI está lotada. Né? Os médicos, minha senhora, desculpa, mas a UTI está lotada. Então, alguém fala para ela, olha, entra na justiça, pede uma liminar, né? Para a senhora conseguir mais um leito na UTI. Ela entra na justiça, vamos supor que o juiz ele conceda liminar. E mande para o hospital, olha, abra mais um leito de UTI para a Dona Maria. Então, onde antes tínhamos 10 leitos, agora temos 11 leitos. Vamos supor que algum conhecido da Dona Maria também, vendo isso, também tem um familiar que está numa situação grave, precisa de leito de UTI, vendo o exemplo da Dona Maria, vamos supor que essa pessoa também, olha, boa ideia, vou entrar na justiça também. E essa pessoa entra na justiça, cairá para o mesmo juiz, o juiz consegue eliminar. E a UTI agora, antes tínhamos 10, depois foi 11, agora temos 12 leitos na UTI. Vejam bem, o que está acontecendo aqui? Comparem esses pontos com esses A1, A2, A3 que a gente viu nos gráficos anteriores. Cada leito adicional na UTI piora a situação de quem está lá dentro já. Né? Nós temos recursos limitados, né? Nós temos número fixo de médicos, número fixo de enfermeiras, um número fixo de medicamentos. Né? Talvez o quarto não seja tão arejado, né? Mais pessoas ali vai aumentar o risco de infecção. Né? Então, cada pessoa que entra a mais pode estar piorando a situação de quem já estava lá dentro. É menos remédio, menos atenção da enfermeira, menos atenção do médico que atende. Então, isso gera uma certa escassez, né? Então, vamos aplicar a ideia do ponto ótimo. O juiz poderia simplesmente, antes de tomar essas decisões das liminares, perguntar para o hospital, caminhar no ficho lá para o diretor do hospital e perguntar: senhor diretor, qual é o ponto ótimo da UTI? Ou seja, o ponto em que a gente pode maximizar. Você pode receber mais pessoas a ponto de não piorar a situação de quem já está lá. Ou seja, quantos leitos você pode adicionar aí que não prejudique quem já está lá, né? Dado o número de médicos que você tem, de enfermeiras, de medicamentos, etc. Mas vamos supor, por hipótese, o diretor diz, o ponto ótimo da UTI são 12 leitos. Pronto, o ponto ótimo é 12. Se houver alguma liminar colocando uma 13ª pessoa nessa UTI, alguém vai sair prejudicado, já deixa de ser uma situação Pareto eficiente.
já é uma situação ineficiente. Alguém já está sendo prejudicado. Então, o ponto ótimo é, Pareto eficiente, o juiz pode decidir com base nisso, otimização. Então, esse mesmo raciocínio que a gente usou agora para a lei de UTI, podemos usar para a sala de aula, né? Isso é educação pública, um pai ou uma mãe que pede uma vaga a mais numa escola pública, tá? É o mesmo problema, né? Recursos limitados, professores, quantidade de alunos pode prejudicar o aprendizado. Assim. O juiz pode perguntar qual é o ponto ótimo da sala. Então, é um conceito muito importante, essa ideia de eficiência de Pareto, porque ele foca o não desperdício de recursos, até o máximo que a gente pode ir, não desperdiçar recursos sociais. Né? Então, essa ideia de otimização, ela é importante para a análise de custo-benefício e para a ideia de proporcionalidade. As duas trabalham com isso. Né? Então, quando falamos de análise de custo-benefício, nós trabalhamos com a ideia de eficiência de Pareto, mas uma melhora potencial de Pareto. O que é isso, professor? Melhora potencial de Pareto. Então, uma pequena mudança nessa ideia de eficiência de Pareto. Porque muitas vezes na prática vai ser difícil você ter uma situação em que as pessoas ganham e ninguém sai perdendo. É muito difícil você ver isso na prática. Então, foi adotado um novo critério de eficiência para substituir esse original de Pareto. Foi proposto por dois economistas, o Caldwell e o Hicks, chamada eficiência Caldwell-Hicks. Ela é uma melhora potencial de Pareto. O que significa isso? Olha, a gente aceita uma piora de situação, né, que alguém saia perdendo. Mas, para a gente preservar a eficiência, quem está ganhando tem que ganhar num grau tal que seja possível você compensar quem está perdendo. A ponto de ter uma sobra ainda, um saldo líquido. Então você, melhora de situação, é possível, teoricamente, compensar quem saiu perdendo e ainda ficar com um excedente. Isso que é potencial, melhora potencial de Pareto. Então, com esse novo critério, fica muito mais simples de você avaliar situações concretas da vida. Né? Essa compensação não precisa acontecer realmente. Ela precisa ser potencial. Então, quando a gente fala de análise de custo-benefício e falamos de maximizar bem-estar da sociedade, eficiência, otimização, nós normalmente estamos falando desse tipo de eficiência, melhora potencial de Pareto. E é justamente esse tipo de eficiência que a gente vai usar para calcular o valor estatístico de uma vida. Mais para frente a gente vai ver isso, né? Então, esse critério também é chamado de maximização da riqueza total. Então, se tivermos sempre ações, seja do governo, seja dos tribunais, em que os benefícios superam os custos e temos saldo suficiente para compensar quem perde, ou seja, essa sociedade enriquece. Ela não está desperdiçando recursos. Ela está usando o máximo dos seus recursos sociais disponíveis. Isso significa, se isso traduz em enriquecimento social, aumento de bem-estar social. Né? A sociedade está ganhando. Se temos o contrário, a sociedade empobrece. Então é isso que a análise de custo-benefício faz. Todas as ações governamentais, essa análise consequencialista, olhar as consequências práticas dessa decisão, agente público, faça uma análise de custo-benefício. Os benefícios superam os custos? Você está maximizando? Você está enriquecendo a sociedade ou você está empobrecendo ela? Para fazermos isso, nós temos o quê? Que transformar tudo em dinheiro, certo? Concordam comigo? Temos que monetizar custos e benefícios. Por isso que, para colocarmos custo e benefício na balança, com a mesma unidade de medição, que é o dinheiro real, por exemplo, nós precisamos atribuir valor à vida. Né? Por isso que é a importância do valor estatístico de uma vida, que nós vamos ver, entrar mais a fundo mais para frente. Muito bem, isso é análise de custo-benefício. Vamos agora entrar no método da proporcionalidade, que também trabalha com a ideia de otimização e com eficiência de Pareto. Não com essa ideia de eficiência de melhora potencial de Pareto do Caldwell-Hicks. O método de proporcionalidade veio da Alemanha,
um jurista alemão chamado Robert Alexy, né, na sua teoria da argumentação jurídica, e ele cita lá especificamente a eficiência de Pareto, quando ele pensou no seu método da proporcionalidade. Lembra daqueles 3 passozinhos do método da proporcionalidade? Passo 1, adequação. Passo 2, necessidade. Passo 3, proporcionalidade em sentido estrito. Então, basicamente, vamos fazer uma revisão rápida disso aqui para entrar num caso concreto. Eu vou falar para vocês qual o problema desse método, né? Ou seja, quando nós temos um conflito de direitos fundamentais, de princípios constitucionais, o Alexy propôs aplicar esse método da proporcionalidade. Nós temos, né, princípios constitucionais em conflito. Vamos dizer aqui P1 e P2 estão em jogo. Então, para a medida, se existe uma medida que é imposta, que restringe um desses princípios, ela tem que satisfazer o outro. Então, esse método de ponderação e proporcionalidade é que essa técnica oferece. Então, o que é? Nós vamos olhar o caso concreto, vamos olhar a medida. Ela é adequada? É uma pergunta que o magistrado vai se fazer. Ou seja, ela fomenta o objetivo do princípio que ela está valorando? Vamos supor o P1. O foco é o P1. O P1 tem um objetivo que ele quer atingir. Aquela medida fomenta, ela aponta para a realização desse objetivo. Se a resposta for positiva, ótimo. Passamos pelo passo 1. O que a gente não quer é uma medida que não vai fomentar o objetivo do princípio 1 e ainda vai obstruir o princípio 2. Ninguém quer isso. Ou seja, ela tem que pelo menos fomentar o princípio que você está mirando. Então, passando pelo passo 1, aí você segue para o passo 2, que é a necessidade. Vamos dar um exemplo. Fica melhor trabalhar com exemplos, né? Para processar a informação. Por exemplo, vamos falar de vacinação. O nosso Plano Nacional de Imunização, se vocês forem olhar o documento do governo federal, ele tem um objetivo muito concreto. É evitar mortes. Evitar mortes e morbidade. Esse é o objetivo. Dado esse objetivo, criar uma fila prioritária para os idosos mira o objetivo, aí vamos entrar com P1 e P2. Qual é o P1? A proteção especial aos idosos. Ela é constitucional e está no Estatuto do Idoso. Qual é o P2? Outro princípio que pode estar conflitando com isso aí. A saúde como direito social e direito de todos. A saúde como direito de todos. Então, dois princípios em conflito. Proteção especial aos idosos, saúde como direito de todos. Uma fila prioritária, né? Então, se o objetivo é evitar mortes, e dado que os idosos são mais vulneráveis, a medida criar uma fila prioritária para a vacinação, ela mira o objetivo, ela fomenta o objetivo? Sim. Né? Então, passa no passo 1. Ou seja, você vai estar atendendo de forma mais célere os mais vulneráveis. Assim você vai evitar mais mortes. Está constatado empiricamente que são os mais vulneráveis. Muito bem, vamos agora passar para o passo 2. Necessidade. Necessidade significa o quê? Bom, já que estamos priorizando P1, o foco é P1, a medida tem que impor o menor custo possível ao P2, que é o princípio que está sendo restringido. Então temos que ofender da forma mínima possível. Temos outros meios disponíveis que podem fomentar o objetivo de P1 e ao mesmo tempo atingir de forma menos agressiva P2, né? Esse que é o passo 2 vai se perguntar, né? Voltem para o exemplo da vacinação. Existe uma outra medida que não seja a fila prioritária que poderia, alguma medida que poderia ser aplicada aqui
atingiria de forma menos agressiva, menos lesiva P2, vejam o que está acontecendo aqui. Esse tipo de passo 2 está mirando o quê? Eficiência de Pareto, otimização. Alguém melhora a situação, mas o outro lado que é prejudicado, ele tem que minorar o seu prejuízo. Minorar o seu prejuízo. Alguém melhora a situação, alguém piora a situação. Mas a ideia é você minorar o prejuízo. Está mirando o quê? Eficiência de Pareto. Né? Esse é o ideal, é o ponto que se quer. O Alexis cita isso expressamente. Né? Então nós podemos pensar, há uma forma de você reduzir o prejuízo a todo o resto da sociedade que não está na fila prioritária? Então temos muitas propostas aí disponíveis, por exemplo, alguns textos bem interessantes que têm falado da importância de você abrir a oferta de vacinas para o setor privado, desde que não concorra com o setor público. Se o setor público está focado na vacina XY, se o setor privado pode trazer outras vacinas que não estão sendo negociadas pelo setor público e termos pessoas que estão dispostas a pagar por ela, você tira pessoas da fila do SUS. Então você cria duas filas. Né? Se você consegue tirar idosos ricos, que estão dispostos a pagar pela vacina, médicos ricos que estão ali na lista, na fila prioritária também, né? Tem pessoas que estão dispostas a pagar pela vacina, você tira elas da fila do SUS e beneficia pessoas mais pobres que estão na fila. As pessoas, né, vão andar na fila. Né? Pessoas vão sair da fila, vão para a fila do setor privado e pessoas mais pobres vão ficar na frente, beneficia os mais pobres. Né? Então, é uma forma de uma técnica que você pode usar para você continua atingindo o objetivo, que não há concorrência no setor público e privado, dessa forma como está desenhado, e você diminui o prejuízo para os que não estão na lista, na fila prioritária. Atende o princípio da adequação, né? Teoricamente, dada essa proposta. Muito bem. E o último passo, que é o passo 3, proporcionalidade de sentido estrito, já olha para a possibilidade jurídica e vai fazer uma ponderação mais específica, ou seja, o grau de restrição a P2 tem que se traduzir em maior satisfação de P1. Uma ponderação, é uma otimização dinâmica. O grau, à medida que você ofende P2, você tem que satisfazer e fortalecer P1. Então, esse é o último passo que é usado. É muito interessante essa técnica, né, que ela mira Pareto. Mas vamos ver lá no caso concreto aqui. Tem um julgamento, o caso Ellwanger, ficou muito conhecido, um habeas corpus de 2002 do STF, que foi um marco no uso desse método da proporcionalidade. Ou seja, um escritor, Siegfried Ellwanger, ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por escrever uma tese acadêmica uma tese revisionista do Holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial. Então ele foi acusado de ser antissemita, de incitar a discriminação racial, etc., né? Incitar violência. Aquilo tinha um potencial, né, de incitar violência, discriminação racial, etc. E tal. Então ele foi condenado por racismo no Tribunal do Rio Grande do Sul. Ele entrou com habeas corpus, chegou ao STF, né? Habeas corpus no STF. E então temos ali um embate muito interessante, depois recuperem isso aí, muito interessante, embate entre dignidade da pessoa humana, no caso do povo judeu, e do outro lado, liberdade de pensamento, P1, P2. E os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio, eles aplicaram o método da proporcionalidade. Interessante que no primeiro passo da adequação, o ministro Gilmar Mendes falou: a condenação, qual é a medida? A condenação pelo tribunal. A condenação, ela
fomenta o objetivo de você criar uma sociedade pluralista onde reina a tolerância? Ele falou assim. Ele vai dizer sim. A condenação dele ajuda a fomentar o objetivo de nós criarmos uma sociedade pluralista onde reina a tolerância. O Marco Aurélio, usando o mesmo passo 1, adequação, se perguntou: a condenação fomenta o objetivo de você acabar com a discriminação do povo judeu? A resposta dele foi não. A discriminação contra o povo judeu vai continuar, independentemente dessa publicação, dessa tese, desse pensador aí, desse autor. Ou seja, eles usaram o mesmo método e chegaram a resultados diferentes porque pensaram em fins diferentes. Né? E nós somos muito felizes depois da forma como usam o passo 2 e o passo 3. No passo 3, o Marco Aurélio acaba confundindo o passo 1 com esse passo 3, etc. E tal. A coisa não caminha bem. Esse é o risco de você trabalhar com valores jurídicos abstratos. Eles são citados lá naquela lei de introdução às normas do direito brasileiro. Né? A técnica aqui está sendo usada, você está trabalhando com valores jurídicos abstratos apenas. Você não está trabalhando com as consequências da decisão. Outra forma, se você fosse não usar esse método, fosse usar o método de análise de custo-benefício, o juiz poderia operar da seguinte maneira. Esse livro que foi publicado, essa tese foi publicada, se foi publicada, qual foi a tiragem dela? Qual foi o ano? Quantas pessoas compraram o livro? A partir dessa data, essa tese ela foi publicada na internet, mais pessoas tiveram acesso a essas ideias na internet. A partir desse momento, quantos casos foram objeto de inquérito, denúncia por discriminação contra o povo judeu? Você começa a poder mensurar. Podemos aí fazer uma relação, uma correlação entre uma coisa e outra. A tese alastrou ideias que resultaram em aumento de risco de incitação à discriminação. Já é uma análise bem diferente. Né? Então, percebendo a nuance de custo-benefício, você já consegue fazer algo mais objetivo, que está mensurando as coisas. E você olha para os efeitos, as consequências do ato. Dizer sim, tivemos um aumento significativo dos casos de incitação à discriminação aqui na região por causa dessas ideias. Tá? Então, nós temos aqui algo que a gente precisa lidar. Ou a situação pode ser não teve. A curva dos casos ela é insignificante. Então, nós podemos chegar a um outro tipo de decisão, com outro método. Né? Muito bem. Fica essa provocação, reflita sobre isso. Temos aqui duas metodologias. A ideia, a provocação aqui é: por que não os tribunais começarem a usar mais a análise de custo-benefício, conforme os textos de lei que acabamos de ver? Né? Essa lógica consequencialista, né? Analisar as consequências da decisão. E é isso que a sociedade de riscos está demandando hoje. Né? Então aqui temos com base nessa dicotomia, nesse embate que eu coloquei para vocês entre análise de custo-benefício e método da proporcionalidade, temos um debate muito interessante entre o Ron Dworkin, de um lado, e o Kassenstein e o Richard Posner do outro, né, que está por trás, nos bastidores desse tipo de conflito, que a pergunta é: olha, o operador do direito, ele atua de fora para dentro ou de dentro para fora? O que é isso? Nós temos duas abordagens básicas de você interpretar uma norma jurídica. A abordagem proposta pelo Dworkin existe teoria embutida em toda norma jurídica. Teoria. Então, o julgador, operador do direito, deve buscar pela princípios de moralidade política que estão ali embutidos na norma jurídica. Ele vai se perguntar: qual é a finalidade da lei X?
Para que serve o Instituto Y? O que queremos dizer com direito Z? Isso vai entrar em valores de justiça, de equidade, de moralidade. Temos teorias que estão ali municiando e alimentando a interpretação da norma. É como um engenheiro que é consultado sobre uma ponte que precisa ser construída. Uma ponte com comprimento tal, uma profundidade tal. Alguém pergunta para o engenheiro, dada essa ponte aqui, com esse comprimento, vão passar carros com tais e tais pesos aqui nessa ponte, tá? Veículos de tal natureza, temos essa profundidade aqui. Que metal vamos usar? Então, o engenheiro, com toda a teoria que ele tem na cabeça, que ele aprendeu na faculdade, ele vai dizer, o metal para usar essa ponte é esse tal. Ou seja, a teoria usada para resolver um caso concreto. Ou seja, ele está atuando o quê? De fora para dentro. De fora para dentro. Agora temos uma outra abordagem, que é chamada de pragmática, que é defendida por Sunstein, o Posner, que é essa análise mais consequencialista. Pragmática, que no momento de você decidir, o juiz decidir uma questão, um caso concreto, é um momento político, como outro qualquer, em que o juiz, os advogados, os juristas em geral, eles têm que olhar o quê? Para as consequências da decisão. Isso vai gerar mais custo que benefício, mais benefício que custo. Ou seja, a resposta para o caso concreto ela é dada de dentro para fora. O próprio caso vai informar a solução. Uma análise de custo-benefício. Ou seja, a lei está encharcada de teoria ou a solução nasce do caso concreto. Aplicamos valores jurídicos abstratos via método da proporcionalidade, como nesse caso do racismo, fora para dentro ou de dentro para fora, buscamos os dados de tiragem do livro, da tese, quantos casos foram reportados após isso, de dentro para fora. Basta analisar as consequências. Então temos um embate aqui de duas ideias que a gente chama de expressivismo. O viés de expressivismo significa isso. As pessoas tendem a avaliar problemas concretos com base nos valores embutidos. Isso se chama expressivismo. E temos essa linha pragmática do Sunstein e Posner que combate esse expressivismo e ela quer focar em o quê? Fato. Valor de um lado, fato do outro. Então, o ideal é que os tribunais, as agências governamentais trabalhem com fatos e não com valores. É essa filosofia que está por trás dessas mudanças de lei que nós vimos aqui no início e na aula 1. Essa filosofia por trás. Trabalhar com fatos e não com valores abstratos. Então, de um lado temos a forma como o método da proporcionalidade é usado, da outra forma, do outro lado temos análise de custo-benefício. Então, a sociedade ganha indo para que caminho? Pensem sobre isso. Como é que está o nosso tempo aqui? O tempo urge, né? A gente começa a falar e o tempo vai embora. Isso é uma tragédia. Já temos 1 hora? Então, já tivemos aqui. Então, vocês têm uma ideia muito clara do que é análise de custo-benefício. Pense na eficiência, pense naqueles gráficos. E o que é aplicar método de proporcionalidade? O que é trabalhar com fatos de um lado, o que é trabalhar com valores jurídicos abstratos de outro? O que é trabalhar com consequencialismo e o que é trabalhar com deontologia de outro lado, né? Abordagens bem diferentes. Então, a provocação é uma sociedade de riscos, ela convida a que seja utilizado, e a gente demonstrou isso de algumas formas bem interessantes na aula 1. Recuperem lá a aula 1. A sociedade de riscos, ela demanda análise de custo-benefício. Demanda análise de custo-benefício. Muito mais que outro tipo de análise. Não é à toa que temos aí, então, essa nova legislação, essa pequena revolução jurídica sendo feita aqui no direito brasileiro, né? Como vimos. E análise de custo-benefício, um dos recursos fundamentais para você gerar boas decisões, tanto no nível governamental quanto no nível dos tribunais, é você trabalhar
com o valor estatístico de uma vida. O valor de um estatístico de uma vida. Então, nós vamos entrar mais profundamente nisso a partir da próxima quinta-feira, né? Na nossa aula 3. Aí nós vamos entrar a fundo, né? Nisso aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um assunto muito importante. Como eu falei para vocês, isso está ganhando muita força em países mais ricos da civilização ocidental. No Brasil começa a engatinhar agora. E é uma provocação. Reflitam sobre isso que a gente falou nessa aula. Acho que vale a pena pensar sobre isso. E vamos entrar, então, mais a fundo nessa ideia de análise de custo-benefício e valor estatístico de uma vida na próxima quinta-feira. Pessoal, muito obrigado. Fico muito feliz aí com a atenção de vocês. A gente se vê, então, na próxima quinta, no mesmo horário, né? Excelente aula. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pelos feedback. E quinta-feira, 19 horas, mesmo horário, então vamos explorar mais algumas consequências, algumas provocações em relação a esse tema, né? Espero que vocês estejam gostando. Pelos comentários aqui, eu estou vendo que vocês estão gostando. Fico muito feliz. Obrigado aí pelo feedback. E estejam aqui, por favor, na próxima terça-feira, 19 horas, para conversarmos mais sobre isso. Tchau, pessoal. Boa noite, bom descanso. Fiquem bem.